Queridos irmãos, estamos no meio da nossa série Quem é Você? Essa série nos apresenta uma história que pode ser classificada como uma história que está acima de todas as histórias. Essa história nos leva a entender o projeto perfeito de Deus, de amor. Por isso que a classificamos como uma história de amor. A história de amor de Deus pela sua criação, pela humanidade. Mas existem duas formas de entendermos essa história. O primeiro delas, acreditando em um surgimento casual do cosmos e da humanidade. A segunda opção é entendendo que essa história nos revela, através da criação, uma criação muito bem pensada, elaborada e executada pelo próprio Deus. Somos propícios, somos convencidos a ver a história de acordo com essa segunda opção, porque, de fato, o princípio bíblico de Gênesis 1:1, no princípio, criou Deus todas as coisas, nos leva a entender que Deus, em seu supremo planejamento estratégico, que Deus, em sua supremacia de execuções de processos, de administração, que Deus, em sua soberania, decide criar todas as coisas. E por isso, que o apóstolo Paulo, em Romanos, nos adverte que indesculpáveis homens são quando vocês, ao olhar a criação, não reconhecem o poder do único Criador, do nosso Deus. Diante de vocês, atrás de mim, está essa linha do tempo, que resume muito bem o começo da nossa série até onde estamos. Nós iniciamos aprendendo sobre a criação do reino perfeito. Existia uma harmonia. A palavra shalom nos permite essa tradução de harmonia, de justiça, de paz. Tudo foi criado de forma harmônica. Tudo resplandecia a plenitude de Deus. Mas nós nos deparamos com a rebelião no reino de Deus. E eu não sei qual capítulo mais triste você já leu em um livro, você assistiu na sua série, no Netflix, mas eu quero lhe dizer que nenhum lugar, e nenhuma série, e nenhum livro, encontra-se o capítulo mais triste da história do que em Gênesis 3. O momento onde Adão e Eva se rebelam contra o próprio Deus, o momento onde um comando é rejeitado, daquela árvore não se aproximem, daquele fruto não comam, porque aquela árvore é do conhecimento do bem e do mal, e sendo levados e conduzidos por uma mentira diabólica da serpente, aqui eles dois caem. Infelizmente, tudo que era harmonia, traz agora imagens de imperfeição e do pecado. Tudo criado por Deus, uma queda que mancha tudo e uma história apontando para a redenção. Mas nós vimos também a promessa de restauração. E aqui levanta-se, no processo de restauração pós-Éden, o primeiro personagem tão importante, tão relevante para essa história de amor, de redenção, de resgate de Deus para com a sua criação. Abraão, com condições totalmente contrárias a acreditar que a promessa de Deus seria cumprida, de que Abraão seria o pai de uma grande nação, porque ele era já idoso, para dificultar ainda mais essa tão grande paternidade. A sua esposa, além de ser idosa, era estéril, e diante de tudo isso só tinha uma promessa do próprio Deus. Abraão, a tua nação, você vai ser o pai de uma grande nação, e os teus descendentes serão muito mais numerosos do que as estrelas do céu. Abraão se submete a Deus, Abraão sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que ele não sabia qual era. Como de fato, ele não conquistou essa terra prometida, mas ele foi o pontapé inicial do próprio Deus. Recapitulando, nós vimos na semana passada a primeira mensagem do tema promessas e milagres. Um povo para o rei. E nós vemos aqui que aquela promessa que foi dada a Abraão, depois de tantos anos, depois de mais de 400 anos escravos no Egito, Deus levanta um líder que tinha sido treinado para ser um sucessor de Faraó, já que Faraó não é nome, é título, como Herodes também. É a posição de um chefe de governo, chefe de Estado. E aí
Moisés tinha sido criado, educado, educação de ponta. A educação que Moisés teve foi a educação de país de primeiro mundo, pois assim acontecia no Egito. A partir do momento que a filha do faraó, a princesa, vai se banhar às margens do rio Nilo e se depara com uma cesta se aproximando dela e provavelmente ouviu o choro de uma criança e percebeu que tinha um bebezinho ali, ela adotou aquela criança. E a adoção é algo muito lindo, é algo muito belo e glorioso, porque há quem diga, quem já viveu essa experiência, que a adoção ocorre exatamente no momento em que a mãe e o pai veem a criança e decidem, esse é o meu filho. Não apenas quando terminar todo o processo jurídico, nem tampouco quando aquela criança chegar definitivamente em sua casa, mas já no primeiro olhar, na primeira troca de olhar. E assim aconteceu com a filha de Faraó e Moisés. Ela o adotou, deu uma educação gloriosa, o preparou para essa posição, mas não era a posição que Deus tinha para Moisés. Moisés precisava ter um vasto conhecimento. Moisés precisava ser um homem bem resolvido, com argumentos sólidos, porque muito mais lá na frente ele iria se deparar com o próprio Faraó, a fim de tirar o povo hebreu que já vivia ali há 400 anos escravo no Egito. Então, promessas e milagres, um povo para o rei. Deus escolhe esse povo, inicialmente o povo de Israel. E hoje quem? Brasileiros, americanos, argentinos, africanos, nós somos o Israel de Deus. Amém, gente? Nós somos o Israel do Senhor, porque essa expansão, a partir do momento que o apóstolo Paulo rompe a área territorial de Israel e leva o evangelho para a Ásia, e leva o evangelho para a Europa, e esse evangelho, depois de muitos anos, chega aqui ao Brasil, e nós escutamos falar sobre o ensinamento de Jesus, nos rendemos a Ele, nós somos o Israel de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre promessas e milagres, parte 2, uma terra para o povo do rei. Deus tirou esse povo do Egito, a fim de conduzi-los, a fim de conduzir esse povo para a terra prometida. Há quem diga, pelo menos os mapas revelam isso, pelo que eu dei uma estudada, que a distância em quilômetros, prestem atenção, do Egito a Jericó, a região de Canaã, que foi a primeira cidade a ser conquistada pelo povo de Deus, para que depois as outras conquistas viessem e tivesse a nação de Israel. A distância do Egito para Jericó é aproximadamente 500 quilômetros. Existem algumas rotas que são capazes de encurtar essa distância e lhe leva até mesmo a 440 quilômetros você chegar de uma cidade a outra. Uma viagem que poderia durar poucos dias, no máximo um pouco mais de uma semana. Vamos colocar aqui 10 dias. Durou 40 anos, porque o povo não se voltou à submissão do rei. O povo quis ser levado pelo seu imediatismo, pela sua própria gerência, pelo seu próprio querer e rejeitou muitas vezes as orientações que vinham no próprio Deus. Semana que vem nós damos início à vinda do rei. Nós iremos falar um pouquinho mais sobre a vinda do rei. Por quê? A apresentar pelo menos os episódios tratados até hoje e o da semana que vem, que nós iremos começar na vida do rei. Porque eu e você estamos inseridos nessa história. Quando trata-se de toda iniciativa de Deus de resgatar a sua criação para a glória dele, eu e você não somos espectadores, mas agentes de transformação social. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu e você estamos no plano de Deus, e nós estamos, amém? Quantos são lavados e remidos pelo sangue de Jesus? Louvado seja Deus. Pois você está inserido em um plano fenomenal. É uma história de amor. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 5, onde iremos ler a partir do verso 13 e caminharemos um pouco pelo capítulo 6 também. Josué capítulo 5, a partir do verso 13, todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé.
empunhando a espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Verso 14: nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Verso 1 do capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Verso 4. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Verso 6. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Verso 9. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. Verso 11. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. Verso 14. No 2º dia também, rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Verso 19. Toda prata, todo ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Verso 20. Quando soarem as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Amém? A mensagem é de Deus, a palavra é do Senhor e a pregação também pertence a Ele. Então feche seus olhos agora e em oração, peça para Deus ministrar o teu coração através dessa reflexão. Deus, nós te engrandecemos por quem Tu és, cremos na Tua santidade e nos submetemos agora a ela. Em reverência, te suplicamos, fala aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos entender
as lições práticas. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Como falamos, a mensagem é tua, a pregação é tua, a palavra é tua, Senhor. Então fala com o teu povo, para a honra e glória do teu nome. Assim que nós oramos, amém. Meus amados irmãos, Josué veio ocupar o lugar de liderança de Moisés. O antecessor de Josué tinha sido Moisés. E Josué tem a imensa satisfação de entrar conduzindo aquele povo. E essas lições, quando feitas uma ponte com a atualidade, são lições riquíssimas para a nossa vida. Por isso que a Bíblia, em sua totalidade, de Gênesis a Apocalipse, deve ser praticada em nossos dias. Nós fazemos uma interpretação coerente, correta, adequada, mas construímos pontes com a atualidade. E a primeira lição que nós colocamos aqui desse texto, o que esse texto nos apresenta de lição, em primeiro lugar, está no verso 13 e 14, que eu queria que mais uma vez você lesse comigo. Verso 13 e 14 do capítulo 5, para estudarmos e aprendermos um pouco mais. Que diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Verso 14, nenhuma coisa nem outra. Respondeu ele: venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Deus se apresentou durante toda a história bíblica, no Antigo Testamento, através de teofanias. Jesus vem como a palavra encarnada, habitar entre nós, e realiza muitos milagres também. E por fim, para completar essa comunicação que sempre existiu, o Espírito Santo, que nos revela, que nos ilumina, que nos conduz a entendermos e ouvirmos as orientações adequadas do Senhor. E nós vemos aqui que nesse exato momento nos deparamos mais uma vez com a teofania, uma aparição de Deus. Teofania pode ser classificada como aparições de Deus, porque Deus é Espírito. E essas aparições se dão através de fenômenos que acontecem, entre eles com o próprio Moisés. Vamos relembrar, nós estudamos isso aqui. Moisés teve um encontro com Deus em pleno deserto, onde uma sarça ardente, um capim, um mato, queimava e não se consumia. E mais ainda, aquele mato queimando começa a falar com Moisés. Era o próprio Deus, uma teofania, uma aparição de algo que permitia uma comunicação direta com Moisés. E nós vemos aqui mais uma vez uma teofania, Deus se apresentando, e a primeira lição que nós temos aqui, que através dessa teofania, Deus mostra ao seu povo que ele estava comandando aquela conquista. Na história que nós vemos de redenção, na história da humanidade, onde existiu conquista, essa conquista foi dirigida e comandada pelo nosso Deus. Quantos creem assim? Porque o nosso Deus lidera. E nós vivemos promessas e milagres quando deixamos Deus liderar. Os conflitos conjugais, os conflitos, muitas vezes, com os nossos pais, ou com os nossos filhos, ocorrem porque quem está liderando a nossa vida é a nossa personalidade, é o nosso temperamento. Mas quando nós deixamos Deus liderar todas as coisas, tudo contribui na realização de promessas e milagres. Nós nos deparamos como sucessor da liderança daquele povo. Estava para acontecer a promessa que Deus tinha feito a Abraão, há tantos anos atrás. Eles estavam prestes a receber aquela dádiva, porque de fato a terra era uma dádiva de Deus e o cumprimento de uma promessa feita a Abraão, Isaque, Jacó, a Moisés, e que aqui Josué estava prestes a receber. Meus amados irmãos, se não queremos perder tempo, energia, recursos, a melhor forma é deixar Deus liderar tudo. Tudo. Fica claro aqui através desse exemplo, claramente evidenciado a Josué, que não seria ele o general da conquista,
mas seria o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando todas as nossas conquistas passam pela submissão à liderança de Deus, milagres e promessas nos acompanham. E aqui fica claro que conquistamos as bênçãos do Senhor quando nos submetemos à sua vontade. Tudo tem que passar pela aprovação de Deus. Você tem enfrentado momento de tribulação em sua vida? Deus está liderando essa tribulação. Você tem enfrentado momentos de deserto em tua vida? Deus tem liderado esse tempo de deserto. Você tem enfrentado crises em sua vida? Deus tem liderado essas crises. Porque Ele controla tudo. Ele domina tudo. E eu preciso na minha vida entender, como Josué entendeu claramente aqui. Olha o pensamento de Josué. Certo, você está nessa aparição. Ele não tinha identificado ainda que era o Senhor. Só viu um grande comandante com a espada, sabe? Você é contra nós ou a favor de nós? Você é nosso parceiro ou inimigo? Está aqui no verso 14. Ele diz uma coisa nem outra. Eu estou acima de todas as coisas. Porque Deus é aquele que mantém-se presente a cada instante, a cada momento da nossa vida. Segunda lição, verso 15. O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Segunda lição. A primeira lição é que através de uma aparição, Deus mostra que Ele estava dirigindo e comandando aquela conquista. Amém? Liderança, se submeter à liderança de Deus. Segunda lição, Deus mais uma vez, na história, ressalta a importância do temor. E aqui nos cabe uma análise muito profunda. Teríamos tempo suficiente, 2, 3, 5, 10 horas, para tratarmos só desse tema, temor ao Senhor. Porque ele é basilar para a vida de qualquer cristão que quer desfrutar de promessas e milagres. Mas vejamos que esse mesmo versículo está presente no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 5. Quando Deus se apresenta através de uma teofania, da sarça queimando, do capim queimando, do mato queimando. Quando Ele se apresenta a Moisés, o que é que Ele diz? Moisés, tira as sandálias do teu pé, porque o lugar em que você está é santo. E não era o mesmo lugar que Josué estava aqui. Existia uma distância gigantesca territorial. Daquele encontro que Moisés teve com Deus e ouviu o mesmo comando, tire as sandálias dos teus pés porque o lugar é santo, para o lugar em que Josué estava. Moisés estava no Egito, no extremo. E Josué aqui, já tendo atravessado a Jordânia, já estava próximo da terra prometida, de Jericó, a terra de Canaã. Que lição nós vemos aqui? Que o temor ao Senhor não é uma reverência territorial, é uma reverência existencial. Deus está mais interessado no meu temor a Ele, quando eu estou sozinho e ninguém vê, do que na facilidade de ser santo, pregando para os amados irmãos. Deus está muito mais interessado na minha vida pessoal, individual, do que naquilo que eu falo em público. Porque em público é fácil manter os modos. Em público é fácil ter cautela nas palavras. Mas sozinho, quem nós somos, toda a podridão da carne, todos os desejos que comprometem a vontade de Deus, são levados adiante sem nenhum critério. Meus amados irmãos, choremos ao ver o nosso povo perdendo o temor. Pensando que estão errando, adulterando, se prostituindo sozinhos, e ninguém está vendo, quando Deus está presente, muitas vezes naquela cama de motel, chorando. Ou você não sabia que em 1 Coríntios diz que todo ato de prostituição de um cristão, o cristão leva o próprio Jesus para se prostituir sexualmente?
naquele ato de pecado. O que nos falta é temor. Quando Deus chega para Josué e diz: tira as sandálias dos teus pés. Isso aqui para a cultura judaica era algo muito sério. Porque uma das evidências de você chegar em um lugar e tirar a sandália é você mostrar que aquele lugar em que você está não é seu. Você conhece alguém que chega na tua casa e tira a sandália para entrar? Eu conheço. Pastor Tiago, já foi várias vezes lá em casa. Não entra de sandália e de sapato de jeito nenhum. Até um tapete eu tive que comprar, porque nem tinha lá na porta lá de casa, porque tem que ter. Ele tira o sapato, limpa os pés e entra. Eu já falei 1000 vezes, pelo amor de Deus, cara, entra com essa sandália, entra com esse sapato. Mas eu estou vendo que é uma expressão da cultura judaica e patoense também. Eu não insisto mais. Porém, certa vez eu estava na casa dele, eu estava chegando na casa dele, ele precisava entrar para pegar alguma coisa, eu não lembro o que era, estacionou o carro, foi correndo e entrou com o sapato podre, cheio de poeira, na sua casa. E eu questionei. Eu disse: cara, você tem uma filha quase da idade da minha, e você entrou de sapato na sua casa? Ele fez: é, porque na minha casa eu posso. E naquele momento, eu fiz a correlação com esse ensinamento, tanto de Moisés quanto de Josué. Deus dizendo: tire a sandália, porque onde você está é meu. Eu estou aqui com você. Sabe por que o nudes tem aumentado? Fotos íntimas sendo espalhadas? Porque as pessoas estão tirando tudo, sem lembrar que Jesus está ali vendo. Sabe por que o adultério tem acontecido no meio da igreja de forma vergonhosa? Porque o temor está zero. Temos caído no engano de pensar que o Salmo 139 é uma fábula. Que o Salmo 139 é uma metáfora. Quando o Salmo 139 diz que o Senhor está em todo lugar. E queridos, o temor é reverência à presença de Deus. Você só precisa de uma coisa para ter um namoro abençoado e santo: temor. Você precisa de uma coisa para ser fiel ao seu cônjuge e morrer do lado dele: temor. Você só precisa de uma coisa para reverenciar seu pai e sua mãe, de forma nenhuma erguer a voz, brigar, fazer de conta que vai dar uma tapa, só uma coisa: temor. Você só precisa de uma coisa para nunca ser colocado para fora do trabalho por roubo, por furto lá dentro: temor. Temor é a base de tudo. Podemos ir adiante? Amém? Terceira lição, verso 2 a 5 do capítulo 6. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Terceira lição: nas promessas e nos milagres de Deus, nós vemos claramente a sua fidelidade. Contudo, para um povo que não são apenas espectadores, mas estão inseridos nessa história de amor, de redenção, de graça e misericórdia, existem 2 componentes para vivermos as promessas de Deus. Quantos querem alcançar as promessas do Senhor para a sua vida? Pois eu quero apresentar 2 componentes biblicamente. Não estou trazendo para a minha autoria. Biblicamente, 2 fatores. Deus, em primeiro lugar, a fidelidade de Deus. Deus é fiel em sua vida, pois essas promessas podem acontecer. Segundo lugar, nossa fidelidade a Deus. A partir do momento
que queremos a fidelidade do Senhor, mas não somos fiéis a Ele, não somos filhos, mas sim interesseiros. Que acordo pode ser firmado entre duas pessoas se só uma está disposta a fazer a sua parte? É possível chegar em um acordo? Não. Queridos, nós temos que clamar a Deus: Pai, tem misericórdia de mim, seja fiel na minha vida, derrama sobre mim a tua graça. A gente tem que almejar isso. Tem que ver uma causa difícil, clamar a Deus por aquele milagre. Senhor, por favor, reverte esse quadro, transforma isso. Isso é legítimo. Deus nos permite isso. Contudo, da mesma forma que nós queremos almejar a fidelidade de Deus, nós temos que desejar sermos fiéis ao Senhor. Olha a orientação bíblica. Deus falou para Josué: Josué, eu vou entregar a cidade de Jericó em tuas mãos, mas vocês têm que marchar. Vocês vão ter que arrodear. 6 dias arrodeando uma vez. No 7º dia, arrodeando 7 vezes. Tocando as trombetas, gritando. Nós não queremos desfrutar da bênção dessa parceria. Senhor, seja fiel na minha vida, mas eu amo ser fiel a Ti. Nós temos que ter paixão, no sentido mais belo e lindo dessa palavra, paixão, amor, em ser fiel ao Senhor, porque isso é uma evidência de obediência, de amor, de devoção e de temor. Por fim, a 4ª e última lição, recapitulando, o texto nos apresenta as seguintes lições. Em primeiro lugar, através de uma teofania, Deus mostra ao seu povo que Ele estava dirigindo e comandando aquela conquista. Segunda lição, mais uma vez, Deus ressalta sobre a importância do temor. Temor ao Senhor. Terceira lição, nas promessas de Deus, identificamos 2 componentes: a fidelidade do Senhor e a nossa fidelidade para com Ele. Não sejamos egoístas, façamos a nossa parte. E por fim, 4ª e última lição, eu quero lhe convidar a ir no último capítulo do livro de Josué, capítulo 24, verso 15 do mesmo livro de Josué, que diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, e aos seus deuses que os seus amigos, que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Queridos, a 4ª e última lição, a melhor forma da igreja desfrutar da criação é rejeitando o consumismo e desejando a transformação social. Deus não nos chamou apenas para trabalharmos 20 dias, equivalentes a 30 dias, recebermos o nosso salário, gastar o nosso salário com compromissos, com educação de filho, com feira, com tudo, e depois voltar a trabalhar de novo. Não. O que levou Adão e Eva a escrever o pior capítulo da história foi o consumismo. Podiam comer de tudo, menos de uma. E por serem insatisfeitos e ingratos, escolheram comer aquela que diante de tamanha adversidade não faria falta nenhuma. Eu e você estamos aqui como agentes de transformação. Então, onde Deus te colocou, e há grandes líderes me vendo aqui, educadores financeiros, até secretários de prefeitura, me dando alegria também estar aqui, ouvindo, missionários, enfim, queridos, onde Deus nos colocou, como dono de casa, como síndico, como administrador de um grupo do WhatsApp, eu não sei onde você vive sua liderança, mas pelo amor de Deus, vamos estar ali, não apenas para consumir, mas para transformar a sociedade.
Josué lamentava aqui a ingratidão de tantos que, mesmo tendo pisado lá na terra, tendo conquistado, abandonaram o Senhor. Mas Josué disse: comigo não vai ser assim não. Na minha casa é diferente. A gente vai viver para transformar essa terra e abençoar essa nação. Profeta de casa tem autoridade, sim, quando vive o Evangelho e promove transformação social. Não deixe que a sua vida permaneça no capítulo mais triste da história, mas que assim como existe na história, a minha vida e a sua tenha um antes e depois de Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém.